Olá, estamos aqui de volta em mais um podcast. Meu nome é Clara, sou oftalmologista, especialista em retina e neurooftalmologia. Rodrigo, também especialista em neurooftalmologia, parece que a gente fez esse bem bolado. E hoje a gente vai falar de um tema que é uma coisa bem comum do oftalmologista e que as pessoas talvez não tenham se atualizado devidamente. A gente vai falar um pouquinho de olho seco, né? Então a gente trouxe duas especialistas aqui, queria que vocês se apresentassem, por favor. Muito obrigado por terem topado vir aqui conversar com a gente nesse podcast. Fique à vontade. Eu que agradeço aí o convite. Eu sou Carla Cordeiro Vita, especialista em córnea, lente de contato, e vamos falar aí de olho seco. Boa noite, eu queria agradecer aqui o convite pela Sofba, Rodrigo, Clara. Eu sou Fabiana Bernardes, sou especialista em córnea, cirurgias de catarata e refrativa. Beleza. E olho seco é uma queixa que a gente tem dentro do consultório todos os dias, é muito comum e é importante que a gente se atualize um pouco, porque quem não lida com a subespecialidade termina ficando desatualizado nas opções terapêuticas, nas classificações, como investigar, como tratar, como manejar os quadros. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. E eu acho que é uma coisa interessante, até a gente conversou sobre glaucoma, que é extremamente comum, a gente conversou sobre ceratocone, que é relativamente comum, mas aqui é disparado a queixa mais comum que a gente vai ter para conversar. E vamos pensar um pouquinho na abordagem inicial, assim, do que o paciente vai chegar no consultório queixando, o colega tem que pensar, poxa, isso aqui é um olho seco, precisa de uma atenção um pouquinho maior do que aquele basal que a gente está acostumado. E aí, o que vocês acham? Você sabe que você falou uma coisa interessante, eu acho que a gente já pode considerar uma subespecialidade do oftalmo, né? O olho Sim, seco. boa. Porque, assim, dentro da córnea já é mais uma subespecialidade, porque a frequência é muito grande, né? E é tão engraçado, porque essa semana ontem eu atendi uma paciente que eu trato de olho seco já tem tempo, eu fui comentar com ela do Júlio Turquesa. Não, a gente tá no Júlio Turquesa. Ela fez, nossa, doutora, tem até mês pra isso. Eu falei, pra você ver como é tão comum e tão subdiagnosticado e subvalorizado, né? Então, realmente passa batido por muitos colegas, inclusive. E eu acho que a gente tem que abrir a mente para saber que o olho seco não é só aquela sensação de secura ou a sensação de corpo estranho, que são as mais comuns. É o olho que coça, é o olho que arde, é o olho que fica vermelho, é o olho que flutua a visão. Uhum. Então, assim, eu acho que a nossa mente tem que estar aberta para os sintomas que o paciente vai trazer, né? E é uma conversa ali muito rápida que você já consegue ter o feeling. E se você não é aquele que está afim de tratar esse tipo de paciente, tem que encaminhar para quem realmente trata, porque são pacientes que muitas vezes sofrem de verdade, assim. Eu atendo pacientes que chegam chorando no consultório, doutora, eu não aguento mais sentir o meu olho. Um paciente que Uhum. sente o olho o tempo todo, né? É. Então, assim, de fato, é uma coisa que a gente tem visto com muita frequência e, infelizmente, ainda muito subvalorizado, né? É verdade. Na verdade, hoje o olho seco é a segunda causa de procura de consulta oftalmológica, perde apenas para consulta de refração mesmo, né? É uma prevalência altíssima, é uma prevalência mundial que varia aí de 10 a 50% de pacientes com olho seco no mundo. E como Carla falou, não é tão valorizado. Às vezes, a queixa do paciente às vezes não é tão valorizada como merece ser, né? A gente está no Julho Turquesa, que é um mês de conscientização da doença do olho seco. É uma campanha mundial que foi iniciada há cerca de 7, 8 anos atrás, né? No TIFOS, Aham. Tear Film Ocular Surface Society. Surgiu, justamente dessa campanha de conscientização dos pacientes com queixa de olho seco. E esse paciente ele vai procurar, independente de ser especialista em córnea, em superfície ocular, é um paciente que ele vai estar no consultório de todos os oftalmologistas. E, apesar de terem casos que realmente o especialista vai ter que tratar, eu acho super importante todo oftalmologista ter uma base Uhum. para poder, pelo menos, fazer esse tratamento inicial com esses pacientes. Claro, para casos mais avançados, de olho seco, tem que encaminhar mesmo para o especialista, e nesses casos mais simples, pensando num paciente que a gente, como oftalmologista, pode acompanhar, pode ali aliviar o sintoma, pelo menos até ele conseguir uma consulta com o paciente, com o médico oftalmologista, a gente poder fazer esse acompanhamento do paciente. E eu É, acho e, que. é, e é engraçado porque, na grande maioria, a gente não dá valor, né? Então, a gente está ali rastreando a doença, né? Então, almejando 20/20, a pio boa, o nervo com escavação boa, a mácula boa. E aí, como não é algo
tão grave e que vá progredir. A gente vai ver alguns casos de Nem exceção, sempre, nem pois é. sempre. mas na sua maioria, a gente Não dá é tão pouco. glamuroso da oftalmologia, vamos dizer assim, né? Agora eu vou te Não falar. nos preocupa tanto Agora quanto um glaucoma, uma degeneração de mácula, uma neuropatia óptica. Não nos preocupa tanto. A gente deixa de ouvir. E aí o paciente sai com a queixa que ele chegou. Então, isso é muito importante para a gente também, não especialista, ouvir um pouco de vocês hoje, para que a gente refine esse olhar e mude também nossa conduta e nossa percepção diante disso, que a gente está sempre aqui. Às vezes tem um paciente que vem com um buraco de mácula para operar, mas a queixa é de olho seco. É. E aí eu tô lá no pré-operatório do buraco de mácula, explicando o buraco de mácula. Passo batido. A queixa dele era essa. Isso. E assim, ano passado, em 2025, saiu o novo DILS, o DILS 3, né? Que é o Dry Eye Workshop, que foi feito o primeiro em 2017, o segundo em 2020, então, o primeiro em 2007, o segundo em 2017 e o terceiro em 2025. E a diferença do DILS 2 para o DILS 3 foi justamente a ênfase no sintoma do paciente. Então, assim, a gente sabe que a doença do olho seco é uma doença multifatorial, ocasionada por alteração da homeostase do filme lacrimal e ou da superfície ocular. Mas a ênfase do DILS 3, ele fala justamente da sintomatologia do paciente. Então, se o paciente ele vem para a gente com essa queixa de olho seco, essa queixa ela deve ser valorizada, porque pode estar afetando a qualidade de vida desse paciente. Por vezes, a refração não fica adequada porque ele não está com uma superfície ocular adequada. E acaba que o paciente ele não sai satisfeito do consultório. E muitas vezes, na maioria das vezes, eu arrisco dizer, é uma coisa que a gente consegue manejar de forma bem tranquila, como especialista E eu acho que oftalmo. para oftalmo geral, assim, para os colegas de um modo geral, a primeira coisa é entender que os lubrificantes não são todos iguais. E não é para você passar ou esse, ou aquele, ou aquele, ou aquele, e vários diferentes. É Assim, não é que verdade. passa tudo ácido hialurônico, não. Passa ácido hialurônico, carmelose, combinado, com conservante, sem conservante. Então, Mistura assim, um pupurri gigantesco. sabe, assim, eu acho que a primeira, uma coisa que chega a me dar taquicardia quando eu pego aquela receita com vários, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Claro que o paciente vai no mais barato. Lógico. Óbvio, você também iria no mais barato. Lógico, claro Se que ele não. tá botando o, claro que eu vou no mais Aham. barato. E não necessariamente o mais barato é o que realmente é Vai adequado. E assim, não é muito complexo você saber o que é mais ou menos adequado. Foi como o Fábio falou, até o paciente poder ir para um especialista realmente para saber se de fato é aquele colírio. Então, assim, é a primeira coisa que eu acho que eu falaria assim, para os colegas oftalmo geral ou não especialistas em superfície ficarem atentos, sabe? Na hora da prescrição do colírio lubrificante. Hoje a gente tem um monte, né? O mercado de colírio lubrificante chega. Sufoca a gente, Impressionante. porque toda. Nossa, tem. É um E é lançamento a lançamento cada o tempo mês. todo, exatamente, assim. A gente tem excelentes opções com preços acessíveis, na maioria hoje sem conservante, que é o que a gente prioriza, né? Pelo menos a gente de superfície, né? Gosta certeza, dos sem Carminha. conservantes. Então, assim, eu acho que direcionar um tratamento razoável para um paciente, pelo menos mantendo ali a mesma lógica de raciocínio, até que ele possa ir para um especialista, eu acho que é um ponto muito importante. Eu acho que tem um ponto que você falou também que é bem importante, que é a ideia de. A gente saiu já de muito tempo daquela ideia de que olho seco, ou é o olho seco, aquela coisinha de boa, ou é Jogren. E só tem essas duas opções. A gente tem agora um Exatamente. intervalo gigantesco, você consegue Exato. entender a fisiopatologia da doença de forma muito mais clara. E por entender a fisiopatologia, você vai tratar isso de forma muito diferente. Vocês querem comentar um pouquinho sobre essa ideia, assim, de como é que o oftalmo geral pode pensar, poxa, tô para um lado, tô pro outro lado. A primeira é entender que a maioria do olho seco que você vai atender é o olho seco evaporativo, do dia a dia, da tela do ar-condicionado. É aquele olho seco evaporativo, né? Um olho seco pode ser até misto, mas aquele olho seco por baixa de produção, como é o Jogren, por exemplo, é a minoria que a gente pega Com no certeza, nosso é. consultório. E, gente, é uma propedêutica muito simples de fazer. É pingar uma fluorescina e fazer um boot desse paciente. Né? Que você faz em segundos, assim. É muito uma propedêutica muito simples de E que fazer. você já vai picar pra medir a pressão, não é que você vai fazer Exato. nenhuma uma gota a mais, assim, diferente. É incrível. Exatamente, entendeu? E assim, muito. Eu falo assim, o diagnóstico de olho seco é feito no consultório, é um diagnóstico clínico. A gente só vai pedir um exame mais apurado, uma mamografia, uma coisa mais apurada, um exame de imagem, quando é um paciente já que vem com aquele sofrimento, aquela queixa muito, 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 né, exacerbada, assim. Então, assim, é entender que chega uma mulher de 40 anos ou mais que vai
vai estar queixando porque ela já está provavelmente numa perimenopausa, ter esse feeling. É entender que aquele paciente que passa 12, 14, 15 horas numa tela de computador vai ter um olho seco, não tem como não ter. Que trabalha com ar-condicionado em cima dele, vai. É um pouquinho do tempo de cadeira que a gente fala, né? Exatamente. E conversar com o paciente para poder entender um pouco o ambiente que ele está inserido, valorizar a queixa e fazer o mínimo do exame físico ali na lâmpada de fenda, né? Sim. Então, eu acho que concordo com o que Carlinha falou. A gente sabe dos subtipos, né? O DIUS 3 agora, inclusive, ele trouxe que existe a forma mista também e que, na verdade, está tudo um pouco, digamos que, mesclado, misturado, né? São pesos de coisas diferentes, né? Exatamente. Então, o que que acontece? Tem por DGM, né, a disfunção das glândulas de Meibomius, que vai dar olho seco evaporativo, que é o mais comum, que a gente conhece. Tem o por deficiência aquosa, que são as doenças, né, Sjögren e outras doenças reumatológicas, ou a própria lesão da glândula lacrimal. Hoje, inclusive, a gente sabe que quem tem Sjögren, na verdade, também tem uma alteração ali das glândulas de Meibomius, tanto que a luz pulsada resolve uma parte ali da Massa. questão. Tem o que é o principal componente inflamatório, o que é neuropático, de uma dor neuropática mesmo, causada por uma disfunção sensorial da córnea, e o misto, né? Então, assim, tem uma infinidade, e eu acho que essa parte do diagnóstico mais específico, principalmente ali entre disfunção de glândulas de Meibomius e deficiência da produção aquosa, o oftalmologista geral, ele pode adentrar nesse campo, sabe? Porque, como Carlinha falou, a gente consegue aproveitar o que a gente já usa no nosso dia a dia para poder dar esse diagnóstico, né? O paciente, ele chega, a gente instila a fluoresceína, que é um corante, e ali a gente pode fazer o break-up time, que é o BUT, né? Menor que 5 segundos, a gente já pensa num olho seco. Aí, assim, o Schirmer, que o pessoal usa muito para a parte de Sjögren, ele pensa mais numa deficiência da produção aquosa, mas o BUT ali, que a gente usa no nosso dia a dia, que é até para aferir aferir é ótimo, né? Uhum. Fazer a tonometria, a gente consegue avaliar ali o break-up time, a gente consegue ver se tem alguma lesão, algum momento corando ali da conjuntiva, da córnea, da própria pálpebra. A gente examinar essa pálpebra do paciente é super importante, né? Ver como é que tá a disfunção dessas glândulas de Meibomius, se ele tem uma blefarite anterior, se ele tem uma blefarite, uma meibomite, né, que é a blefarite posterior, como é que tá essas glândulas de Meibomius, se quando a gente faz a expressão das glândulas de Meibomius, esse líquido meibo, ele sai de forma mais fácil, né, mais leitosa, que é o dele, não aquela pasta de dente que a gente está acostumado a ver em livro. Então, isso é uma coisa que a gente, como oftalmologista geral, pode fazer no ambulatório, no consultório, de forma muito fácil, muito acessível, né? Não precisa de grandes exames. O diagnóstico do olho seco, ele é clínico. Assim, eu arrisco dizer que o diagnóstico do olho seco em si, ele não precisa de grandes exames, de novas tecnologias. O tratamento, sim. Né? As novas tecnologias, elas estão aí justamente para nos ajudar a complementar esse tratamento do olho seco, mas o diagnóstico ele pode ser feito na nossa clínica, na nossa prática diária do consultório. Falando dos lubrificantes, eu concordo com o Carlinhos que a gente tem uma infinidade de lubrificantes, né? Um acervo, assim, vários ótimos. E, assim, o que eu acho que a gente tem que levar para a vida, não prescrever colírio que tem BAC. Já passou, gente, o tempo Já do deu, BAC. não tem porquê, não faz sentido, A né? gente sabe que o BAC, ele é um detergente. O Uhum. BAC é um detergente e ele simplesmente ele vai diluir a camada lipídica. Então, ele vai piorar muito o olho seco Dá desse aquele paciente conforto na evaporativo. hora que você pingou e depois piora a situação. Acabou, camada lipídica, evaporou tudo. Então, assim, evitar BAC ao máximo. Eu sei que tem as prostaglandinas, que ainda tem algumas, né? Mas a gente tá evoluindo aí também nessa parte. Mas, assim, é um assunto que eu gosto muito. Se deixar, eu vou ficar falando aqui o tempo inteiro como... Não, mas dessa dica, assim, separe nas classes de lubrificante Boa e ideia. oriente a gente como você faz para preferir cada um em cada caso. Então, é uma coisa legal também que eu lembrei aqui, antes de falar do lubrificante, eu acho que as novas tecnologias, elas são muito legais, mas você não precisa ter elas naquele momento ali para conversar com o paciente. Às vezes é um médico que não tem essas novas tecnologias no consultório dele. Porque tem que começar do básico, né, Fabi? Isso. O DIUS é muito claro no passo a passo do tratamento, Isso. Aham. né?
Então, assim, para a gente chegar a precisar de uma tecnologia, a gente tem que seguir os outros passos. Existe Com um certeza. degrau que a gente tem que subir. Não é a Não dá- primeira coisa. Nunca, Não. jamais, né? Então, Mas assim, assim, vai ajudar muito na parte de tratamento, né, Carlinhos? não, A muito, linha, essa muito. A parte aí, gente ela é chega, muito a boa. gente a chega gente chega lá, exatamente. E o que eu falo é assim, em relação ao médico, às vezes, que está no interior, que ele não vai ter. E assim, é muito interessante, até para o paciente ele aderir àquele tratamento, que ele converse, que ele tenha uma. Então, uma maquete sobre a pálpebra, as glândulas de meibômios, e explicar, assim, às vezes você não tem um exame de meibografia, mas você tem uma topografia, que é um exame simples, que teoricamente, assim, tecnicamente todo mundo tem. Ali na hora do exame dos anéis de plácido, você pode mostrar que ali tem uma percebe? instabilidade de filme lacrimal, por exemplo. Aí você mostra, olha, você tem, seu filme lacrimal tá com instabilidade aqui. Então, aqui você tem os colaretes, né, na superfície dos cílios. Tudo isso ajuda o paciente a aderir mais ao tratamento. Porque, por exemplo, o tratamento da blefarite, da meibomite, é muito custoso para o paciente, no sentido de que ele tem que fazer compressa morna, ele tem que fazer massagem, né? Esse Tem que tratamento fazer higiene inicial em local casa. específica. Exatamente. Então, assim, se você não explicar o que. Ele vai falar que besteira, o que é isso aqui no meu. Essa pessoa. A partir do momento que ele entende, para tudo, né? Para qualquer doença, né? É. O paciente, a pessoa vai aderir mais, obviamente. Se você você entende, você vai visualizar, entender. isso. Você vai aderir mais, Eu com acho que- certeza. Eu gosto de filmar, às vezes, assim, mostrar para o Filmar, paciente, usar. ó, tá assim, tá vendo? como Tem ele que vai tá fácil. assim. Ó, tá vendo quando você pisca, evapora rápido? Ó, porque fica assim. Eu gosto muito de filmar para o paciente ver, assim. Eu acho muito, muito válido, muito interessante, assim. E aí, falando dos colírios. É. Falando dos colírios, assim, a gente tem que conseguir fazer essa vertente, assim, de analisar o paciente que tem uma DGM, um olho seco mais evaporativo, e lembrar que esse paciente, ele precisa de uma lágrima, né, que tenha eu também, como Carlinha falou, eu prefiro o sem conservantes, mas você pode até usar algum colírio com algum conservante que a gente chama de virtual, né, que ele se dispersa a partir do momento que você pinga no olho, até 4 vezes no dia. Uhum. Até 4 vezes no dia. Ao dia, a gente sabe que não tem problema, né? Mas se a instilação precisar ser mais vezes ao dia, eu sugiro sempre um sem conservante e pensando sempre em algum colírio que, nesses casos de doença de DGM, né, de disfunção da glândula de Meibomius, eles tenham alguma parte lipídica, tá? Certo. Componente Justamente para. Exatamente, o componente lipídico. Pra Justamente tratar para. o que tá causando. Ele vai direto na fisiopatologia ao invés de só lubrificar o olho naquele momento, né? Exatamente. E E no se momento tiver a gente tem até associado. poucas opções no mercado com Isso. componente lipídico, né? Uhum. Isso. E se estiver associado aí com um ácido hialurônico, por exemplo, aí ele fica Show de maravilhoso. bola. É, eu acho que assim, o assunto polêmico Hum. é a questão da borda palpebral, né? Que eu acho que é uma coisa assim que acho que a gente tem que falar. Assim, o oftalmo tem que examinar a borda palpebral, gente, porque a maioria tá ali com aquela blefarite, com aquele colorete, tem ali um Demodex em grande quantidade. Então, assim, esse é um assunto que eu adoro, assim, falar de blefarite e borda palpebral, porque eu acho que, sei lá, me arrisco a dizer que 90% dos pacientes que entram no seu consultório tem uma blefarite. Uhum. Tem um aumento de oleosidade, tem um espessamento de borda palpebral. Então, a gente tem que olhar a borda palpebral do paciente. Às vezes eu pego o paciente com lubrificante até certinho, mas sim uma orientação de higiene palpebral. Ou tá usando shampoo neutro infantil. Vocês não passam shampoo neutro, vocês dois não, né? Eu? Já Nunca. passou, viu? É que nem Nada. o Fábio falou, não faz sentido mais passar colírio com baque. Não faz Não sentido. faz sentido mais usar shampoo neutro. É, Pronto, gente. fala isso, Foram pronto. águas passadas. É isso não mesmo. faz sentido. É isso, um nunca assunto- mais. É um assunto polêmico, né? Porque quando eu falo isso com o paciente fala, mas eu fui no doutor tal, ele me passou o shampoo neutro. Eu falei, veja bem, tem gente que ainda não sabe, que tem muitas opções. Eu acho que não faz mais sentido. A gente tem excelentes opções de mercado, com ativos, inclusive, naturais, como a leleco, com a lavanda, enfim, que tratam essa borda palpebral, tratam essa superfície, tem o pH ideal, é produto feito para isso. Deixa o shampoo para lavar a cabeça. Uhum. Não tem sentido, ele é muito astringente. Ele tira, eu falo com o paciente, ele tira gordura boa, a ruim é boa. Entendi. Então ele vai tirar essa camada de lipídio boa que você precisa ter para segurar sua lágrima. Seu olho vai ficar mais seco. E se cair concentrado, vai arder sim. Não tem que Uhum. chega de lágrima não, porque eu já testei meu olho e arde. Então assim, hoje a gente tem versão em mousse excelentes, versão em shampoo excelentes, versão em gel, tem os lencinhos, tem muitas opções de mercado com preços acessíveis. Uhum. Aí teve no meu Instagram E até. eram muito mais caros e hoje barateou. Barateou, Verdade. porque começa a vir concorrência. Isso. Exatamente. Antes a gente tinha lá os únicos ali no mercado que dominavam, que eram realmente produtos caros. Uhum. Mas hoje a gente tem vários shampoozinhos com preços ótimos, então excelentes produtos, cada vez surgindo mais, né, com outras formulações assim com
né, com mousse, com espuma, com shampoo. Então, assim, não faz mais Para sentido. todos os gostos, né, Carla? Exatamente. Não faz mais sentido passar shampoo neutro infantil, assim. Esse talvez seja um corte maravilhoso aí pra... Ó, É. pessoal, não vale mais usar shampoo neutro, Né? E eu aprendemos falo essa parte. super Pelo isso amor de e Deus, né, Por Mari? favor, exatamente, por cara. Pare com favor, viu? isso. Nada de shampoo neutro infantil. Não faz mais sentido. E eu falo, o higiene palpebral faz bem pra todo mundo, né? Sim. E assim, vira hábito. Eu falo pro paciente, cria o hábito. Homem, geralmente, eu falo, faça no banho, deixa lá no seu box, pra você não Sim. esquecer. Mas fica no box É, mesmo. e mulher vira É. hábito, porque a gente já remove a maquiagem, pelo A menos gente deveria já remover. limpa a pele, né? Então, É. higiene palpebral ali vira hábito, né? Então, Tá. assim, eu falo que eu sou a louca da higiene palpebral. Porque... E eu falo assim mesmo, Carlinhos. Eu falo, olha, eu também tenho e eu deixo no box do banheiro. Isso. Porque se você for guardar no armário, você vai esquecer. É, a No minha box do escolha é a banheiro. espuminha. É. Eu também adoro. A Isso. a espuma, Eu pra também. mim, é a melhor de Espuminha é todas. sucesso. Eu não Você tenho essa sabe blefarite, mesmo. não tenho. Essa parte eu escapei. Será? Por hora. Será? Sei não. Aham. Sei não. Já Amanhã- tô me diagnosticando Amanhã aqui. nasce um mordelo. Então, assim, básico do tratamento. Higiene palpebral e um bom lubrificante. Beleza. E uma suplementação de ômega também vai muito bem para a grande maioria dos casos, que é uma coisa que a gente também não citou ainda, né, Fabi? Como é que vocês Isso. fazem a suplementação? Sobre a suplementação. Então, eu gosto muito dos suplementos que foram feitos também para isso, que a gente tem disponível hoje. 3, né? 3 laboratórios, que eu gosto bastante. Então, eu faço aquela suplementação de duas cápsulas por dia. Já faço contínuo, não mando parar 3 meses, para, não. O paciente tolera bem, faz contínuo. Eu mesmo tomo todo dia. Uhum. E aí eu falo, como muitas vezes, não, faz bem pro cabelo, pra pele, pra tudo. Então pode tomar. Aí eles aderem mesmo. Aí que é e se ótimo. falar que é só pro olho, eles não vão usar. Mas se falar que foi bom pro resto, eles vão Engraçado. usar. Você fez um comentário agora, essa parte de se falar que faz bem pro olho, eles não vão usar. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Vocês duas comentaram de você orientar o paciente do que você tá fazendo e do porquê você tá fazendo. Porque minha impressão no consultório é que é o paciente que tem uma queixa muito importante e ao mesmo tempo ele não tá nem aí pra fazer o que você pede pra ele fazer. Ele não quer adotar Quer essa todo rotina, dia. essa coisa Exatamente. chata, essa questão. Então, você ter algo assim pra fortalecer, pra demonstrar que vai melhorar, explicar, ó, não é imediato, você não vai perceber de uma hora pra Isso. outra. Você tem uma... Que previsão vocês dão pro paciente de melhora desses sintomas quando você começa a engatar um tratamento assim como esse? Depende muito de cada caso, né? Assim, o ômega a gente sabe que não faz milagre Não é de um milagre. dia para o outro. Aí são um mês, 2 meses para começar a perceber o efeito. Mas é aquele tratamento também que não é o principal, né? Ele entra ali como Adjuvante, complementar. Mas assim, depende muito de cada caso. Tem paciente que na primeira gota de lubrificante já sente um alívio, porque às vezes não pinga nada, nunca tinha pingado lubrificante no olho. E tem paciente que a gente peleja um pouquinho para conseguir achar o lubrificante ideal, para conseguir fazer com que ele tenha mais conforto. Então, eu acho que depende muito, muito de cada caso. Eu acho também que é um plus ali. Aquele paciente, eu não prescrevo de rotina, não prescrevo assim na primeira consulta. Eu geralmente entro aí com as orientações mesmo de higiene, com a lubrificação e naqueles pacientes que ainda, quando voltam, ainda tem algum sintoma, algum sinal ali no consultório, aí eu entro com ômega 3. Como Carla falou, eu uso dos laboratórios. Se o paciente já usa um ômega 3 específico, eu mantenho, mas a gente sabe, pessoal lá da Unifesp, inclusive, tem uma linha aí de que o óleo de crio é melhor, é superior ao óleo de peixe, né? Mas aí só farmácia de manipulação, ainda não tem Industrializado de pronto. Vai acabar aparecendo, Vai né? acabar Porque aparecendo. a oftalmo, eu falo muito isso. A oftalmo evolui muito, né, gente? É muita coisa nova. Você vai pegar um ano. Você pega um ano assim, quanta coisa surgiu em um ano? Muita coisa surgiu em um ano, E né? limpeza palpebral só tinha um. Exatamente. pouquíssimo Tinham tempo, né? dois, um saiu de linha, né? Ficou só. E o que a gente tem E percebido agora? também no consultório, que a gente sabe que a mulher pós 40 anos, ela vai vir com essa queixa de olho seco, mas tá vindo muito homem jovem, adolescente, Por causa de tela, né? pelo Os qualidade, excessivos. pelo modo de vida, né? Pelo lifestyle mesmo ali. No nosso lifestyle, né? Uso de celular, o tempo inteiro em ar-condicionado, tudo isso vai contribuir para um olho seco, né? Naqueles pacientes. Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é importante. Assim, são para colegas que a gente tá fazendo esse podcast, mas lembrar que não é o celular que causa o olho seco, né? É o estilo de vida, a coisa não é a tela em si, o brilho da tela. Não adianta. Exatamente. É o fato. O lifestyle mesmo, Sim, é a né? coisa de não piscar e tudo. né? Exatamente. É o que você pisca menos, É. com certeza. Você precisa piscar para renovar essa lágrima. Não, é só pra não chegar alguém com a impressão, ó, celular dá olho seco. Lá É. falou no podcast ali, não. Só pra gente não, dizer não, que é não, mais não, coisa do piscar. exatamente. Não só celular, qualquer tela, né? Que a Uhum. gente pisca menos e automaticamente a gente
renova menos aquele filme lacrimal, né? A gente pisca bem menos, exatamente, já é comprovado. A ideia de, assim, a gente falou pra esse paciente que talvez seja o arroz com feijão do consultório, aquele que chega pra gente que, poxa, realmente vamos tentar fazer essas medidas, mas ele não melhorou. Aí agora já subimos aquele degrau que a gente tinha conversado. Então, já estamos no paciente que está otimizado, lubrificante, vocês estão satisfeitos Passou com a isso? Carmelose. Carmelose com Não baque. melhorou. A Carmelose é até boa, porque ela tem uma alta viscosidade. O Aí, problema ó. é o conservante que está Que às associado a vezes ela. não tem uma carmelose. Tem uma carmelose sem conservante? Tem duas, na verdade. tem. é. Então, Tem até associada também. Mas e aí? Então chegamos nesse ponto do paciente que, poxa, vocês, na parte mais basal, não deu certo. O cara continua sintomático, a mulher continua sintomática. E aí? Como é que é Investigar. agora? E agora? Investigar o leque que a gente tem de causas, né? Então, assim, vou dar aquele exemplo, porque assim, eu falo das mulheres 40 mais, porque eu sou uma delas, mas não só porque eu sou uma delas, mas porque eu tenho realmente uma quantidade muito grande de pacientes nessa faixa etária, e é uma faixa etária altamente produtiva Uhum. e que vai nos procurar cada vez mais, porque a gente está aumentando a longevidade, as Sim. pessoas estão vivendo mais, estão se cuidando mais e querem viver bem. E tem a história também de muito produto facial hoje. Então, aí a gente tem que ir rastreando, né? Por que tá assim? Primeiro, vamos fazer uma investigação hormonal. Vamos pedir para o reumatologista também fazer um rastreio. Vamos entender que tipo de olho seco. Vamos ver se o tratamento está realmente ideal. Porque às vezes ela precisa de um colírio com componente lipídico e está usando ácido hialurônico. Às Pode vezes tem um acontecer. componente inflamatório ali. Exato. Também. Às vezes tem uma proliferação de Demodex que ninguém Carlinha, isso é despercebido. muito importante. Esse paciente da blefarite, né, que tem aqueles colaretes nos cílios, né, quando a gente avalia na borda palpebral, é importante a gente tratar para o Demodex, ainda mais aqueles casos que não melhoram com o tratamento adequado, né, com a pomada, com a higiene, né, o tratamento é super simples do Demodex. Tem a pomada, ivermectina 1%, mas a gente tem na farmácia a ivermectina 6mg, né, 2 comprimidos, você pode dar junto, né, os dois via oral, repetir com 15 dias, ou dar um, esperar 12 horas, dar o outro e repetir com 15 dias, né, melhora muito, assim, esses pacientes respondem muito bem. respondem E às muito vezes bem. às vezes só o fato de começar a fazer uma higiene direito já funciona também muito bem, né? E outra Tem o próprio coisa. efeito da melaleuca com o Demodex, não tem uma história dessa? O Demodex é sensível à melaleuca, mas Aham. aí é que tá. Tem que ser uma melaleuca ali diluída no shampoozinho, tu não pode ser uma melaleuca concentrada de forma alguma, porque Tá. é super tóxica, né? Tá. Não, e aí acaba que, assim, se você for... Não vai tratar a infestação com o Demodex. Uhum. Pode ali Matar- aliviar os sintomas e melhorando, mas o tratamento mesmo tem que ser Ivermectina. Se um for antiparasitário proliferação, aquele mesmo. colarete mesmo, mesmo Típico. aquele paciente típico, tem que tratar. Eu gosto muito da pomada. Gosto muito. Faço um mês, todo dia à noite. E, nossa, funciona super, super, super bem. E ensinar o paciente a fazer a higiene correta também. Porque não adianta só Sim. você prescrever shampoo e entregar para o paciente. Você tem que ensinar que ele tem que ir na borda palpebral, lavar. Pode ser com a ponta do dedo, ponta do cotonete, um pouquinho de algodão, o que for. Mas tem que ir na borda palpebral lavar mesmo. Não adianta fazer assim, que não vai adiantar nada. Ele vai estar lavando só. Carlinha, isso é excelente. É assim, eu falo exatamente sobre o paciente. Não é você chegar e fazer assim, não, ó. O paciente chega e faz assim, ó. Você tem que Pega, lavar, ó, o sabão. É. Não é assim. Você pega, ó, faz a espuminha aqui, bota no olho, lava os cílios, ó, com vontade, em cima, embaixo, pra poder fazer uma higiene adequada. E aí, muitos eles voltam, não é assim, não. Tem que ser, não basta lavar, tem que ser efetivo, né? E Exatamente. agora, Tem que um lavar, aviso para os nossos ouvintes do podcast em áudio: vejam o vídeo, que foi bem ilustrativo como a gente deve lavar. Tem no Instagram, inclusive, tutorial. Aí, pronto, então já eu tem sou onde achar. dessas, eu É sou ótimo. Tem tutorial de como fazer higiene palpebral. Então, agora a gente pulou realmente para essa etapa de uma coisa mais ainda domiciliar, que o paciente vai ter uma investigação abrindo o leque. Aí investigou e muitas vezes a gente acha alguma coisa, né? Então, assim, eu tive há pouco tempo uma paciente que era ginecologista, já é minha paciente há muito tempo, com muita queixa. Tá, mas como é que tá seus hormônios? Ela tinha 50 e poucos, ela... Realmente, eu tô já com meu implante que já venceu. Eu falei, então refaça isso. E, de fato, ela ajustou. Eu precisei fazer luz pulsada nela, porque ela estava realmente muito inflamada. E resolveu, ficou ótima. Então, assim, ela tinha queixa de ardência, de coceira, de flutuação de visão. O que mais incomodava ela era usuária de lente. Então, tinha muita flutuação de visão. Então, assim, investigar, né? Primeiro, a gente precisa investigar esse paciente e entender de onde está vindo isso. Às vezes, é um cosmético que o paciente usa, né? A gente não pode descartar essa possibilidade. Então, a gente tem que investigar. Fazer o paciente entender que é uma doença crônica que ele vai precisar de tratamento como
a pressão alta, o diabetes e etc. Isso Uhum. também é muito importante. Sim. Fala, esse colírio que eu vou te passar aqui, você não vai usar um mês e não vai usar mais, você vai usar sempre. Então vai ser seu melhor amigo aqui, seu colírio vai ser sempre seu melhor amigo, entender Tem o isso? da cabeceira, tem o da bolsa, É, tem o que você puder usar, né? Não, e assim, isso aí também me deu um gancho também, porque a gente fala, olha, você tá com o olho seco. E o paciente, como? Como que eu tô com o olho seco? Eu sinto ele tá Uma olhada. escorrendo aqui, Essa é boa. né? É boa. E não, né, ele não Lacrimejamento, né? acredita. Então, assim, é importante explicar que aquela lágrima ali não tá uma lágrima, tá uma lágrima disfuncional, né? Que a gente quer manter a lágrima na superfície ocular e não escorrendo pela pálpebra. Isso é importante também. e às vezes, né, às vezes o paciente vem com aquela lágrima muito ácida que vai ferindo aquele cantinho, "Não, meu olho tá Uhum. ferindo aqui do lado. Então eu falo, é lacrimejamento reflexo que a gente tem que explicar para ele, né? Seu olho tá tentando lubrificar e não tá conseguindo. Porque a lágrima tá disfuncional, porque muitas vezes a glândula tá disfuncional, a pálpebra, a borda palpebral tá ruim. Então, investigar. E aí a gente chegou ali na causa, ajustou tudo, ou não. Às vezes a gente não acha uma causa só, acha Uhum. várias, né? E A nessa, gente tem as nessa outras idade, alternativas. nessa idade mesmo, Carlinha, que você falou, aí 40 mais, assim, aí né, tem as alterações hormonais, o climatério, e é nessa época também que muitas mulheres, elas têm um diagnóstico reumatológico, às vezes Jogren, às vezes Artrite reumatoide, artrite secundário. reumatoide. Lúpus, Então, é aquele paciente que aí, tem um componente aí do olho seco inflamatório, Sim. que aí a gente vai ter que precisar, a gente vai ter que usar de um tratamento complementar aí para esse paciente. Tendo o componente inflamatório é o que está mais prevalente naquele momento, a gente vai ter que associar aí com corticóide por um período e depois com poupador de corticóide. E aí entra a ciclosporina e o tacrolimus e outros imunomoduladores. Aí tem o Liftgrash, mas que não tem ainda no Brasil. E eu gosto muito do tacrolimus, assim, é uma Uhum. coisa que dá pro médico, o oftalmologista geral também passar para esse paciente que tem um componente inflamatório, porque realmente melhora muito a vida desses pacientes. Eu tenho alguns pacientes com Sjögren, com artrite reumatoide, que eles melhoraram muito com o tacrolimus e realmente, de fato, melhorou, assim, poupou o corticóide nesses pacientes, né? Porque o paciente que fica usando o corticóide cronicamente, aí começa a ter glaucoma, começa a evoluir com catarata, e aí vira outro ciclo vicioso ali na vida do paciente. Então é importante lembrar também desse componente inflamatório A do olho grande seco. maioria tem componente inflamatório. Pro olho seco, eu gosto mais da ciclosporina. É boa, cada um, Pro olho seco. E agora é interessante, assim, que você vê como chegamos agora só da ciclosporina, do tacrolimus, que provavelmente o oftalmo geral já fala assim, ó, quando o olho seco não tá respondendo a nada, era o que ele tinha pra fazer. Ah, eu vou passar o Rêstasis, que é o que o pessoal fazia, Rêstasis. Demoramos, ó, quanto de podcast a gente já conversou e essa parte chegou agora só, em alguns casos pontuais em que a gente tem inflamação grande. Então, só isso aí já dá uma demonstração de como evoluiu, de como mudou a ciência por Muito. trás de tratar o sintoma dessa parte, né? Muito. Você ia falar alguma coisa, Clarinha, eu interrompi. Não, eu ia falar, mas não sei se a gente continua e depois a gente volta, que é a importância da gente tratar o olho seco para o cálculo da lente da cirurgia de catarata. Exatamente, eu Você pensei falou Você de falou que o catarata, corticoide né? gera... Eu pensei na mesma coisa depois, Clarinha. Então, super importante, né? Até porque se essa superfície ocular ela não tiver adequada, né, o cálculo não vai sair correto. Então, esses pacientes, às vezes, eles procuram um especialista em córnea, né? O médico encaminha para o especialista em córnea justamente para ajustar essa superfície ocular para depois fazer um novo cálculo de biometria e a gente vê a diferença nesses pacientes, tá? Até da ceratometria ali, né, do cálculo. E é muito importante esse paciente estar bem ajustado. Porque senão a lente fica, a biometria sai errada e a lente sai errada, e aí o paciente ele nunca está satisfeito, né? E alguns casos, é importante dizer também que alguns casos nunca vão ficar 100%. Por exemplo, uma paciente minha, ela tem lúpus, ela tem um olho seco severo, a gente faz uso do tacrolimus, ela faz uso de imunossupressor sistêmico, e ela não fica bem. Então, eu calculei a lente dela baseado na córnea. No que temos para o momento. Exatamente, naquele filme lacrimal que não tá legal. Esse que vai continuar depois também. Exatamente, mas também tudo a conversa com o paciente, né? O paciente ele tem que estar orientado, exatamente. Mas ela tinha uma catarata branca, né? De uso de corticóide a longo prazo, tá feliz, continuou com o olho seco, mas tá feliz, tá compensada ali, frente ao que ela tá. Outra coisa importante da gente falar a gente tem um trabalho muito junto com a plástico ocular, porque se essa pálpebra ela não tiver com um fechamento adequado, né, um lagoftalmo, esse paciente ele nunca vai ficar
100%, mas que você faça todo o tratamento ali de lubrificante, de imunomodulador, de IPL, tudo, nada disso vai resolver se essa pálpebra ela não tiver com sua funcionalidade adequada. E a gente tem que lembrar também que pode ter alguma coisa em via lacrimal, né? Uma Isso. obstrução, alguma coisa ali em via lacrimal que esteja também atrapalhando todo o A processo, homeostase né? local ali, né? Essa drenagem assim, também é eu já... importante nesse caso. Os pacientes têm queixas de lacrimejamento, É, E né? assim, tem uma coisa que vocês falaram que eu achei bem interessante. A gente vive a era hoje em dia da cirurgia de catarata, a expectativa é ser o 20/20 Plus J1, maravilhoso, magnífico. Se o olho estiver seco, no pré, você calcula mal a lente, mas no pós você também não tem aquele resultado melhor Não possível. tem, não tem. Você piora os Ele sintomas de potencializa glé, os você potencializa os sintomas, sintomas disfóticos todos. Então, é importante a gente lembrar que o paciente precisa ser tratado não só para calcular a lente, mas depois do pós-operatório, a probabilidade dele continuar tendo sintomas, ou até alguns pacientes reclamam daquela piorinha logo depois da catarata e tudo, é um paciente que precisa ser mantido o tratamento com depois. certeza. Então é fundamental a gente pensar nisso. E isso que você falou de prever o que vai vir depois, a gente reduzir a nossa previsibilidade do cálculo da lente, tudo, de como vai ser o resultado do paciente desse aspecto, é o paciente de doença crônica. A gente tem que entender que esse paciente é um paciente que tem uma doença crônica de maior ou menor gravidade, mas que ele pode ter um desfecho diferente do que a gente tá falando. Alguém me falou surpresa refrativa um dia no aula, eu achei maravilhoso esse termo. Então, assim, ele pode ter uma surpresa realmente no pós-operatório, ele precisa estar sabendo disso. Eu acho que isso é importante da gente conversar E também. é legal a gente mostrar para o paciente, assim, eu falo assim, às vezes, quando você pinga o colírio e você sente que sua visão melhora, Uhum. ele, sinto. Eu falei, tá vendo? É porque nossa lágrima é o nosso primeiro meio óptico ali, a primeira meio que vai receber a imagem. Então ela tem que estar boa. Se ela tá evaporando, é óbvio que ela vai flutuar a visão, que ela vai embaçar e tudo mais. E isso vale para os pacientes de neuropatia óptica, isso vai ser muito mais significativo. O paciente que tem doenças retinianas, isso vai ser muito mais significativo. Então, lembrar que nós, outros especialistas, também vamos ser afetados pelos sintomas do que esse paciente vai ter. Então, eu acho que isso é muito importante da gente reforçar mesmo. E a gente tem que, eu acho que é muito importante a gente citar sobre as tecnologias que a gente tem hoje, né? Eu ia perguntar agora. Eu sou uma entusiasta das tecnologias de tratamento de olho seco, faço muito IPL, agora eu tô fazendo JET também. Então, assim, Traduz a siglinha para nós. Vamos lá. luz pulsada e o jet plasma. Pronto. E lá a gente tem, lá na clínica tem a modulação de luz também, que é a modulação de luz de LED, a máscara, né, de modulação de luz de LED. Então, assim, eu sou uma entusiasta, a luz pulsada, esse módulo que a gente tem lá, que é o Highlight, eu fui entusiasta para trazer para cá em 2022, então, assim, eu gosto muito, eu tenho excelentes resultados, obviamente, quando bem indicado, não vou sair indicando luz pulsada para Deus todo mundo, não vou, mas ela controla muito o componente pró-inflamatório ali daquele olho seco, daquela disfunção de glândula, então os pacientes têm bastante melhora, então eu acho que quando a gente chega nesse ponto de estar precisando passar um imunomodulador, um colírio, mas assim, ou aquele paciente que está o tempo todo usando aquela pomadinha, sabe aquela pomadinha que você me prescreveu? Eu tenho ela lá guardada de vez em quando, eu passo pro meu olho irritado, e a gente ouve isso direto. É o paciente que precisa ser avaliado para uma possível tecnologia, né? E aquele paciente que chega pra gente, assim, que chega pra mim com muita frequência, com uma sacola, com todos os lubrificantes que ele já usou e nenhum... Doutora Josi, isso tudo, nada fica bom. É um paciente que a gente precisa pensar numa tecnologia, sabe? A luz pulsada, geralmente, você faz quantas sessões? O protocolo são 3 sessões de luz pulsada, e lá a gente também faz a modulação de luz de LED, que é a máscara vermelha e tem azul, que melhora o funcionamento das glândulas, e o jet plasma são 4 sessões. O jet eu deixo mais para aquele paciente que ficou refratário, que não melhorou tanto com a luz pulsada, ou que não tem alguma contraindicação de luz pulsada, porque existem umas contraindicações, aí eu deixo. Mas assim, a grande maioria dos pacientes meu é luz pulsada e modulação de luz que eu faço. E realmente eu tenho bons resultados, sabe? E a parte de diagnóstico para chegar nisso? Aí entra a mamografia, esses outros exames, essa propedêutica armada, como é que entra pra gente assim, programar? entra como complemento, Tá. e eu acho importante a gente ter também para mostrar para o paciente. É um exame lindo, eu acho lindo aquele exame. É bonito demais, realmente É um exame lindo, assim, que eu adoro ver, então eu mostro para ele, mostro os gráficos, mostro tudo. Mas assim, tem paciente que eu bato o olho no consultório, paciente de rosácea, por exemplo, tem muito. Rosácea é indicação ouro, né, da luz pulsada, responde super bem, é muito legal ver a melhora desses pacientes. Faz a termólise ali daqueles vasos, então, né? assim, esse paciente, por exemplo, que eu bato o olho ali na lâmpada de fenda, eu vejo que tem uma rosácea ocular, é um paciente que eu não preciso nem de mamografia para poder indicar um IPL para ele. Porque ele vai responder, ele precisa do IPL. Geralmente ele já fez na dermato, o IPL, ele já conhece, ele já sabe. Então, assim, às vezes clinicamente eu bato o olho e falo, esse paciente aqui merece um tratamento de luz pulsada. Mas eu acho importante a gente fazer um exame de imagem também para a gente ter documentado também, né? E mostrar para o paciente. Então, basicamente ali, aquela propedêutica ali, clínica, né? Que a gente faz com boot, às vezes faz um shimmer também para
Pra Pra ter gente o pré e afastar o olho pós. seco aquoso também, né? Pra Sim. gente poder afastar, né? Porque também não é indicação de luz pulsada. E peço a mamografia, que a gente tem lá o Hidra, e aí indico a luz pulsada. Eu tenho duas coisas que eu lembrei de gancho pra gente falar aqui também. É legal a mamografia, não é necessária, como a gente falou, mas ela é muito interessante, até pra gente também mostrar, como o Carlinha falou, o pós, né? E também mostrar quando ele não tem mais glândulas mebômeas. Tem aquele Aham. Boa. paciente que ele chega, ele tá Com tudo atrofiado. com atrofia das glândulas mebômeas. Geralmente é aquele paciente que tem glaucoma, usuário de prostaglandina há 30 anos, aquele paciente que, assim, você já não tem muito o que fazer para esse paciente porque ele não tem mais glândulas de meibômios, né? É entrar ali com um anticolagenolítico oral, um doxiciclina, de tempos em tempos para tentar melhorar aquela superfície ocular desse paciente. E a ideia desses tratamentos, né, dessas novas tecnologias, é dessa conscientização do juro turquesa, desses pacientes virem com a conscientização do olho seco e Antes. prever essa atrofia de glândulas de Exato. Não meibômios, deixar né? chegar nesse Interessantíssimo. ponto. Não deixar chegar nesse É, ponto. Porque quando chega esse paciente, que é aquele olho fundo que a gente já conhece, não tem muito mais o que fazer, isso né? aí. Vai ser sofrimento ali. Pode usar o que quiser, a gente vai usar ali componente lipídico, componente aquoso, né? Para tentar mimetizar aí a superfície ocular adequada. Mas é um paciente que a gente não tem tanta alternativa para ele. Uma coisa interessante também, que está bem em voga atualmente, é o soro autólogo. Certo, sim. Porque o soro autólogo é o do próprio paciente e é feito, né, com toda a jurisdição aí, a parte jurídica eu não sei muito bem Aham. dessa parte, mas com o Hemocentro Interligado a gente não tem aqui em Salvador ainda, tem em São Paulo. E aí, o soro autólogo, ele tem fator de crescimento, né, ele tem... Porque, na verdade, a lágrima, ela é um caldo rico em fator de crescimento, imunoglobulinas, e tudo isso a gente vai ter no soro autólogo. Então, quando a gente... os estudos, eles mostram que o soro autólogo, ele mimetiza muito a lágrima, a nossa lágrima, Certo. né? Então, esses pacientes, assim, que às vezes a gente não tem muito mais o que fazer, a última alternativa talvez Ainda seja seja. aí o soro nesses autólogo. casos extremos vai muito bem, realmente, o soro autólogo, embora seja inacessível ainda, né? Tá bem Infelizmente. Mas caro. É vamos... isso que eu ia Mas perguntar, além de ser longe, é caro. caro, É né? caro. É, Soro É autólogo caro, é a caro. conservação é complicada, assim, quando você, o paciente, ele recebe congelado, né, e aí ele tem, quando ele tira do congelador, ele deixa na geladeira, e na geladeira dura 7 dias. Entendi. Realmente é complicado mesmo. É complicado. Mas acho que ainda vamos evoluir muito E nisso. ele ser meio uma bala de prata, na verdade. Ele vale para disfunção aquosa tanto quanto para É, disfunção é, lipídica exatamente. mesmo, né? Exatamente, é a última opção ali que a gente tem no momento, né, Entendi. e assim, não sabe se vai melhora um pouco, talvez melhore um pouco aquela superfície ocular para conseguir voltar aos colírios, Uhum. né, e aí tem paciente que não responde nem ao soro autólogo, então... É complicado. E assim, o legal desse julho turquesa é justamente isso. É a gente conseguir conscientizar a população de procurar o oftalmologista antes de chegar nesse momento que a gente já não tem tanta alternativa para esse paciente. Não chegar no caso extremo, né? É isso. A gente também tem que citar, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, as lentes de contato esclerais, né? Em Sim, caso com certeza. de que tem comprometimento corneano, né? Eu tenho uma paciente mesmo, que é uma paciente de artrite reumatoide já de muitos anos, e é uma paciente que tem comprometimento corneano já importante, e nossa, ela mudou a vida dela com a lente escleral. Porque além dela estar melhorando o sintoma, ela começa a enxergar também melhor, né? Uhum. Porque dá uma regularizada ali naquele. Então a gente tem que falar também da lente escleral, que vem assim também como um tratamento bem interessante de um resgate de um olho seco mais grave. Claro, a gente está falando de casos mais extremos, né? Já saiu daquele arroz com feijão do basal lá É. atrás, né? Já foi evoluindo, Mas o que chegamos nesse. mas o que eu gosto muito de falar é que a gente tem muita coisa para fazer. Então, assim, às vezes chega um paciente para mim já sofrido e já naquela coisa de usar um monte de colírio e nada melhor e tal, e a gente vai ajustando a terapia, passa um imunomodulador e tal, faz um IPL, e teve uma que me perguntou, e se mesmo assim eu não melhorar? Calma, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Uhum. Então, assim, a gente tem agora, assim, tem que ter paciência, tem que estar sempre junto com o paciente, tem que explicar muito bem. São pacientes que já vêm muito bem informados, que pesquisam muito, né? Então, a gente já tem esse ChatGPT acesso. tá aí. Levantou uma bola aqui que eu não vou ter como não perguntar.
O que vocês acham do contexto de ansiedade relacionado a isso, e como potencializadora de sintoma, de Então, procura? não Isso só é potencializadora de sintomas, como as medicações para causal, a até às vezes, ansiedade assim. são, na grande maioria das Exatamente. vezes, causadoras desse olho Carlinha, você seco. falou uma coisa muito Eu tenho importante. paciente que chega, jovens, assim, cada vez mais jovens, né? Uhum, sim, Então, sim. assim, tenho pacientes jovens que chegam tomando 3 medicações: ansiolítico, antidepressivo e remédio para dormir. É o combo. Aí, quando eu pergunto, você toma medicação? Ela, toma, mas não. Eu falei, não, pega aí as medicações que você está usando. Aí, ó, essas 3 aqui causam olho seco. Então, assim, a gente vai tratar, sabendo o que causa. E se você não melhorar com nada que a gente fizer, a gente vai ter que conversar com o seu psiquiatra para ver a possibilidade de tirar. Porque às vezes não tem como tirar também. São pacientes que precisam daquelas medicações. Então, Sim. aí eu falo com vocês, a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Você tem que saber que a principal causa são as medicações que você toma. E aí entra em outra questão, porque assim, ele toma um remédio para melhorar a ansiedade, só que aí o remédio, o antidepressivo, causa um olho seco, mas a ansiedade também causa olho É. seco, porque a descarga adrenérgica naquele paciente também vai causar olho seco. Então é uma situação muito complicada que eu acho que tem que estar associado com psicoterapia nesses casos, né? Reforçada que não há gravidade muitas vezes, né? Que o sintoma é Exatamente. desconfortabilíssimo, mas que ele não vai perder visão. Às vezes isso acaba ajudando o É, paciente a dar uma melhorada. é engraçado que a gente tem um Exatamente. paradoxo muito grande nesses pacientes de olho seco. Eu tenho um paciente com olho seco leve, com muito sintoma, Isso aí. que geralmente são esses pacientes que têm ansiedade, tem alguma coisa por trás. E eu tenho um paciente que chega lá com a córnea bombada, com ceratite, eu não tô sentindo nada. Tá ótimo. Não é possível. Vim ver meu óculos. É isso. Não tô sentindo nada. Não, mas você não sente ardor. Não tô sentindo nada. Eu falo, meu Deus, como é que é, né? A tolerância de cada um, e a supervalorização, às vezes, de um sintoma, e geralmente é um paciente que tem um componente, né, já de ansiedade por trás disso. Então, a gente tem esse paradoxo. É interessantíssimo isso, porque realmente a gente tem muito isso, assim. Você percebe isso em consultório. Às vezes é o paciente que o motivo dele tá entrando e saindo de oftalmo é essa tal dessa ansiedade que ele, na verdade, tá negando o que tem ali. É. E aí, poxa, ó, vamos dar uma abordada nisso especificamente, tudo mais. A gente vai usar o colírio, mas ele sozinho não vai, talvez, resolver tudo. Você saber que tá mais, assim, menos preocupante. Você tá mais preocupado do que eu enquanto seu oftalmologista. Acho que isso Exatamente. acaba E dando o outra susto que pisada eles boa. tomam quando a gente manda pro psiquiatra? Ah, não, isso aí. Vai no oftalmo fazer o óculos e ganha uma cartinha pro psiquiatra, bem é isso. complicado. Bem isso, assim, eu tenho um paciente de dor neuropática, por exemplo, que eu preciso Sim. estar junto com o psiquiatra, e o psiquiatra vai entrar com a medicação que também vai dar olho seco. Enfim, é aquele quebra-cabeça que a gente tem que fazer junto. Mas quando eu falo, olha, eu acho que você precisa, os seus sintomas são muito maiores do que a sua clínica, então acho que a gente precisa ir no psiquiatra e tal. Psiquiatra, doutora? É psiquiatra, porque tem um componente. O paciente toma um susto, assim. Muitos não aceitam, inclusive, né? Sim, Provavelmente sim. mudam de oftalmo. Pois é. Mas eles tomam um susto. Então, assim, a gente tem que entender que é aquela coisa de entender cada vez mais que a oftalmologia é integrativa e Sim. a gente está cada vez mais entendendo isso, graças a Deus, né? Que bom, exatamente. Porque não é tratar só o olho, né? O olho faz parte de um ser Sim. que está Com ali certeza. e manifestando os sintomas todos do Do corpo, né? exatamente. Considerações finais, então, enquanto eu estiver pensando se tem mais alguma pergunta, o que é que vocês diriam para sintetizar, para fechar essa nossa grande conversa aqui para os colegas? Eu acho que o que Fabi falou com relação à conscientização do olho seco, justamente para a gente conscientizar a população geral, a grande maioria, né? Porque a gente falou em pacientes graves, mas a gente sabe que a grande porcentagem dos pacientes são o olho seco leve, o olho seco ambiental, o olho seco que tem a ver com o estilo de vida. Então, conscientizar as pessoas, entender que o olho seco não é besteira. Não é frescura. Tem pacientes que sofrem de verdade com olho seco, assim. Eu pego pacientes que choram na minha frente porque não aguentam mais, como eu falei no início. Então, assim, se conscientizar mesmo para essa doença, encaminhar para o colega quando for preciso, entender que os lubrificantes não são todos iguais, que o shampoo neutro não é mais uma O opção. shampoo neutro, O shampoo neutro não é Shampoo- mais uma opção, que é o que a gente tem excelentes produtos para higiene palpebral, entender que o olho faz parte de um corpo que tem muitas variáveis ali causais para aquele olho seco e fazer um examezinho rápido de break-up time no consultório, faz muito bem, obrigada. Diferença. E eu acho que é isso, assim, eu acho que o grande recado que a gente tem que dar é esse. A gente não falou só das tecnologias termomecânicas, né, Carlinha? É. Que nesses quadros de disfunção de glândula de Meibomius, mais com um quadro obstrutivo, né, da própria glândula, tem essas tecnologias termomecânicas, tem 2 no Brasil ou 3, que além de esquentar, né, a região,
com cerca de 40 graus, que é a liquefação meio. do meio, exatamente. Tem a expressão. Tem um no Brasil, né, que a gente tem, que você consegue, é operador dependente, aí você consegue, baseando na avaliação do paciente, né, da dor ou não da dor do paciente, você conseguir fazer essa expressão termomecânica. E esses pacientes, eles tendem a melhorar muito. Outra coisa muito interessante para quem faz nova tecnologia como Carlinha, é justamente depois da dor expulsada ou da tecnologia termomecânica, no próprio consultório tentar fazer a expressão ali, porque às vezes, né, Carlinha, naquele momento Tem que ali você fazer. consegue ainda tirar É mais, protocolo já, assim. Eu né? faço a luz pulsada, faço modulação de luz, que é quente, então modula luz de LED aquecida, 15 minutos a 7 minutos, dependendo, e depois eu faço expressão. Então, querendo ou não, acabo fazendo as duas terapias numa só, né? A luz pulsada e a termomecânica. Aproveitar aquele momento Isso, mais faço ali quente, na cadeira né? mesmo. Ótimo. Quando tira a Mais máscara, fluido. Já eu tenho vai. as pinças e já faço a expressão ali no momento no mesmo próprio da momento. sessão, nas sessões, entendeu? Isso é Entendi. super importante, assim. A compressa morna também é muito legal a gente orientar Que o ele vai paciente. fazendo em casa, É. o dever de casa, né? Chega lá, o Exatamente. tratamento ele vai ser É. otimizado. De considerações finais, eu acho que é isso, assim, que a gente conversou bastante. Julho turquesa, o mês da conscientização do olho seco, mas é o ano inteiro que a gente tem que estar conversando, conscientizando a população de que é uma doença que pode ser grave, que ela pode acarretar consequências para esse paciente, consequências físicas, consequências psicológicas. E quanto antes esse paciente procurar um oftalmologista, melhor ele vai ser tratado, melhor ele vai conseguir recuperar a qualidade de vida dele, no sentido de que a gente pode tratar, tem um arsenal terapêutico enorme hoje para tratar olho seco. E, como a gente falou aqui, evitar chegar naquele momento lá de atrofia de glândula de Meibomian, que a gente já nos restringe o tratamento atual. É isso. Eu gostaria de agradecer vocês. Foi ótimo, meninas. A gente aprendeu muito aqui. Não, ninguém usa shampoo. Foi o grande recado. Foi um grande recado pra mim. Eu levei pra mim pessoalmente. O que você tem lá na sua casa, você vai jogar no lixo. Não, né? pior que eu não tenho, realmente não tenho mesmo. Essa parte não preciso nem esconder, não tem mesmo. Mas eu acho que é importante saber que existe essa diferença tão significativa. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso tudo que vocês falaram. Talvez a situação da glândula de Meibomian já atrofiada seja a escavação total do paciente do olho Perfeita seco, né? analogia. É Isso aí. É a coisa do não tem mais o que fazer, agora É já isso aí, já é perdi. isso aí, é isso aí. Então, acho Exatamente que isso. Eu quero muito bom mesmo. agradecer o convite da Sofba, agradecer o convite de Rodrigo, de Clara, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui hoje, né, Carlinha, conversando sobre um assunto que a gente adora. Eu adoro falar sobre olho seco. Sei lá. Exatamente. toda Eu falando. fico falando comigo mesmo. Se deixar, eu fico falando Isso comigo. é muito bom, na verdade. É bom que a gente traga pessoas empolgadas. Empolgadas, assim, porque animadas, isso, né, isso com o anima, tema. isso contagia, a gente gosta mesmo. Acho que os ouvintes adoram também quando a gente tem esse perfil. E a gente perceber que realmente tem o que fazer, que não é só aquela coisa do não, eu fui pra esse caminho porque é uma coisa uma alternativa que teve na carreira. Não, é porque realmente você veste essa camisa, você mostra realmente que pode melhorar pro paciente. Isso fica patente quando a gente conversa com vocês. Isso é muito bom mesmo, realmente, obrigado. E a gente, assim, entender que é isso, eu acho que a gente tem. A oftalmo é uma especialidade, assim, que é muito maravilhosa, né? Porque Uhum. existe todos os perfis de subespecialidade. Então, obviamente, vai ter aquele colega que não vai querer fazer um olho seco, vai ficar lá, assim como eu não quero fazer um glaucoma. Sim, Então, assim, sim. é entender que a gente precisa também encaminhar, sabe? Quando já não tá dando mais. Perfeito. Sim. Pelo paciente. Sim, Né? com certeza. Pela aquela Com pessoa que tá certeza. sofrendo, que tá com a qualidade de vida alterada. Então, encaminhar, sabe? Falar, poxa, eu falo muito isso, eu acompanho seu olho seco, mas seu glaucoma você continua acompanhando. Mas fulana. a função disso aqui é justamente essa, porque se você for analisar de 10 anos atrás, você parava no tratamento, você chegava num ponto que você não tinha mais o que fazer. Então, esses podcasts também ajudam a mostrar o que na atualidade a gente tem de opção terapêutica que antes a gente não existia. Então, a intenção de encaminhar é justamente essa, né? Você tem que conhecer o que você pode fazer, além do que você já fez, para encaminhar o paciente. E aos que simpatizam com a causa. área, assim, gente, falando agora bem para colegas mesmo, é um oceano azul, assim, eu acho, sabe? O olho seco é um oceano azul, porque é um nicho que só vai crescer. Não tem para onde correr, não tem como diminuir, só vai crescer. Alta Porque a gente prevalência. pega de crianças a idosos, então assim, Sim.
E então, assim, é um oceano azul, assim, de possibilidades, de terapias que estão evoluindo cada vez mais, a gente já está se falando muito mais nisso do que se Uhum. falava 5, 6 anos atrás, não muito tempo atrás, nem mal se falava disso. Então, assim, é um oceano azul, realmente. Eu acho que é uma área riquíssima e que só tende a crescer, sabe? Falando, assim, diretamente para colegas, de repente, que estão aí na dúvida do que fazer, Sim, pensei nisso também, recém-terminados sabia? Quando você na estava falando, eu tava pensando residência, nisso. né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que realmente a gente tem que pensar aí que daqui para frente é isso aí que a gente vai enfrentar. Muito bom. Muito bom mesmo. Pô, achei Que bom. Obrigada a excelente. vocês, viu?